Olá, eu sou Rogério Nunes e eu estou gravando esse vídeo para apresentar como nós construímos metodologias de trabalho na Colabora. Então, para nós, as metodologias devem ser construídas em 5 etapas. As fases na metodologia têm um objetivo específico. As atividades detalham o que será realizado nas fases e os produtos materializam o que cada fase tem como objetivo. Os participantes ou competências são aquilo que viabiliza a realização das atividades. E os tempos são previsões de tempos definidos para a realização das fases. Neste formulário que nós criamos, os nossos profissionais trabalham estas 5 etapas. Então, começando pelas fases da metodologia e, na sequência, detalhando as atividades que são feitas na respectiva fase. Nesse primeiro exemplo aqui, são 3 atividades realizadas na fase 1, outras 3 atividades realizadas na fase 2 e assim por diante, né? O número de atividades varia conforme o tamanho da fase. Para materializar o que foi feito na fase, nós recomendamos fortemente que existam produtos, né? Que exista uma definição clara de um produto que é o resultado da fase ou das atividades realizadas. Então, na fase 1, são entregues 2 produtos, nesse exemplo. Na fase 2, 1 produto. Na fase 3, 3 produtos e assim por diante. E aí, vem os participantes. Na fase 1, foi necessária a participação de 3 profissionais, 3 competências. Na fase 2, 2 profissionais, 2 competências distintas ou responsabilidades e assim por diante. Como já dissemos, os tempos são previsões do esforço de realização de cada uma das fases com as suas respectivas atividades. Vamos ver num exemplo. Se nós fôssemos criar uma metodologia para a pintura de uma casa. Então, quais seriam as fases, né? Seria conhecer o cliente, planejar a obra, né, de realização de pintura, preparar a casa para a realização da obra, executar propriamente dita a pintura, o acabamento, pós-pintura e a entrega do serviço. E as atividades? Então, no conhecer o cliente, as atividades que deveriam ser executadas pelos profissionais é identificar as necessidades e desejos do cliente, apresentar opções de tintas, de texturas, né, para avaliar o investimento que o cliente vai fazer na realização da pintura da casa dele. E o produto que isso seria gerado? A proposta comercial do empreiteiro para o cliente realizar a pintura da sua casa. E no planejamento, né? Então, o empreiteiro vai visitar a obra, vai avaliar se tem restrições de horário, restrições de ruído, restrições de poeira, para planejar, né, como ele vai realizar as atividades, com que cronologia, com que ordem que ele vai trazer os equipamentos e os insumos, tudo na hora que é necessário, considerando a infraestrutura disponível no local. E aí, o produto da fase de planejamento é o plano de trabalho. Quando a preparação começar, o que vai ser feito, né? Os móveis serão embalados, os materiais elétricos, lustres, tomadas, né, serão protegidos da pintura, né, da obra em si, as cortinas serão retiradas, os quadros, tudo isso vai ser preparado para que o trabalho possa ser executado. E qual o resultado disso? Qual o produto dessa preparação? É que o ambiente vai estar desimpedido, um mobiliário protegido para a realização do trabalho de pintura, né, que é lixar, emassar, né, aplicar o fundo, aplicar as texturas, as tintas, né, retocar as imperfeições, atividades que são comuns numa execução de um trabalho de pintura. E o produto disso? O produto seriam
as superfícies restauradas e pintadas conforme o combinado, conforme o definido e a necessidade do cliente. O acabamento, que seria? É uma atividade que vem após a execução, que seria a limpeza dos cômodos, né, retirada dos respingos, né, desembalar e movimentar a mobília para o local onde ela estava, né, desproteger os lustres e tomadas, materiais elétricos, né, instalar as cortinas e filmar a obra. Nesse exemplo aqui, esse empreiteiro até filma os serviços e gera como um produto final um book dos serviços realizados. Ele envia o book para o cliente, envia o vídeo para o cliente e convida o cliente para vir fazer a vistoria, que é a próxima fase. Então, o cliente realiza a vistoria junto com o empreiteiro e assina que está satisfeito ou não com o serviço realizado. E quem participa? Vamos aos participantes. Então, é claro que para conhecer o cliente, né, quem participa dessa fase, dessas atividades, é o cliente, é o próprio cliente e o empreiteiro. Né? Na fase de planejamento, o empreiteiro precisa do cliente até para avaliar esses aspectos, né, de horário de funcionamento, né, se tem alguma recomendação, alguma restrição. Né? A preparação é a mesma coisa, o cliente acompanha que os móveis estão sendo embalados, que os lustres estão sendo protegidos para garantir que o que estava, a condição que os equipamentos estavam, né, que o mobiliário e os materiais estavam, foi preservada pelo empreiteiro. Né? E assim por diante. Então a execução é feita pelo empreiteiro, o acabamento é feito pelo empreiteiro e a entrega, a vistoria de entrega é feita pelos dois, então 2 participantes. E os tempos, né? No nosso exemplo aqui, os tempos são esses. Então 5% do tempo é investido na fase de conhecer o cliente, 10% na fase em que o empreiteiro está planejando junto com o cliente a execução, 20% preparação, a execução propriamente dita, que é lixar e pintar, 45%, e o acabamento, vejam, que consome um bom tempo para dar uma qualidade do material, da obra realizada. Né? E por fim, os últimos 5%, aqui nesse nosso exemplo, que seria a vistoria. Né? Veja que fica didático, né? Faz sentido mesmo para quem não está familiarizado com pintura de casa ou para quem não está familiarizado com metodologias, que tem uma cronologia, tem uma interdependência das atividades e materializa os produtos de cada fase para alinhar as expectativas entre o cliente e o empreiteiro. Essa é a nossa forma de trabalhar, mas nós temos interesse em conhecer outras. Né? Se você se interessa por esse assunto, comente o vídeo, entre em contato, nós podemos discutir outras possibilidades de construção de métodos para esclarecer os seus interesses. Muito obrigado e até a próxima.